Aí, pronto. Vou colocar para gravar, porque depois eu vou subir isso aqui para o YouTube para as meninas que não conseguiram participar agora aqui com a gente. Pode falar, Jaque. Como é que foi esse seu treinamento? Foi um treinamento, foi o sábado todinho, das 8 às 8 da noite. Tinham vários palestrantes muito bons. E, basicamente, todos falaram exatamente isso, sobre a questão da mentalidade, né? Que você precisa mentalizar lá, que no futuro próximo, né? Que é exatamente isso, né? Resgatar a criança que está na gente. Mas não é apenas só mentalizar, sonhar, tem também agir, colocar, fazendo ação, né? Exatamente isso. Então, foi muito, muito bom, foi maravilhoso. E eu precisava desse app aí. Foi com o Jota, pela primeira vez aqui, foi Gustavo Borges, foi o Rogério Salome, que é o dono da Wine daqui, né? Daqui de Vitória. E teve a Maíra Cardi também. Nossa, um monte, cada um melhor do que o outro. Basicamente falando sobre a questão da mentalidade. Tá vendo? É isso que eu acho incrível. Focado nisso, na questão da mentalidade. E é o que a gente sempre fala, né? Que a coisa acontece na nossa cabeça para depois isso virar realidade. Então, não vai adiantar. Você não vai vender muito se você não tiver na sua cabeça que isso é possível. Se você não se imaginar fazendo isso, se você não se imaginar com, né? Hoje eu atendi uma cliente, ela comprou R$ 1.000, chegou eu vendi R$ 2.500 durante a minha semana. Eu abria minha maquininha, né, o aplicativo da maquininha de cartão, tinha lá o saldo de R$ 5.000 para eu transferir para minha conta. Essas coisas acontecem na cabeça da gente primeiro, para depois elas acontecerem na vida real. E aí, por que a gente fala tanto isso, né? O nosso cérebro é muito sugestionado. Tanto é fato que isso é fato mesmo, que a gente sonha e você sente exatamente o que está acontecendo no sonho. Né? Você lembra de alguma coisa, você tem exatamente você vive aquilo de novo, você sente um cheiro, você vive aquela sensação que você teve naquele tempo. Então, é isso que a gente fala para fazer. A gente vai fazer uma comunicação verbal de coisas que ainda não aconteceram, e tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala. Por exemplo, às vezes eu falo, e aí, Kênia, como é que foi sua semana? Aí fala, não, minha semana foi boa. Boa o quê? O que é uma semana boa? Porque às vezes fala para mim, né? Fala, não, hoje eu vendi muito. Vende muito para uma pessoa, pode ser R$ 200. Vende muito para outra, pode ser 10 mil. Então, quando você fala que o seu objetivo, meu objetivo, Mary Kay, é pagar minhas contas. Tá, que contas? Quanto é pagar suas contas? Quanto que você quer ter de dinheiro? Minha meta é ter qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? No caso, né? Então, vou dar o meu exemplo. O que é qualidade de vida? Eu ter dinheiro para pagar qual escola para minha filha e mais as outras coisas que vêm junto com isso. Quanto que isso é em reais? É ter dinheiro para poder viajar no final do ano? Viajar para onde? Porque eu posso viajar para Goiânia, passar o final de semana, curtir na casa da minha mãe, que foi o que eu fiz, ou eu posso viajar, né, para Orlando, nessa casa com a Suite Master que a Alice já está olhando. Ou posso fazer uma outra viagem, que eu imagino que seja mais cara ainda, que ela disse que depois ela vai para que ela quer muito conhecer o Japão, quer ir para Tóquio. Eu falei para ela que está tudo bem, ela pode ir, inclusive sozinha, mas só que o inglês tem que estar ok. Não sei quanto custa ir para Tóquio. Mas se isso passar a ser um sonho, ele pode aparecer como um sonho no meu cartaz de meta, sua fotinho de Tóquio, mas para isso virar uma meta, eu tenho que saber quanto custa ir para Tóquio. Mas eu só vou saber quanto custa para eu poder trabalhar, para poder ter dinheiro e ir ou mandar ela para lá, quando eu começar a achar que isso é verdade. Porque senão fica tipo ir para Marte, né? Tóquio e Marte estão ali, lado a lado. Né? E aí, isso é que eu quero convidar vocês a fazerem isso com constância, sabe? Fazer isso todos os dias. E aí, toda vez que você pensar, falar, não, vendi, eu quero só ter uma grana, ganhar muito dinheiro. O que é muito dinheiro? É R$ 1.000 por dia? R$ 10.000 por dia? R$ 50.000 por dia? E outro ponto que é importante é a gente focar no o quê.
e não como. O como, aos poucos, a gente constrói. Enquanto é sonho, né? Ir para Tóquio é um sonho. Eu não preciso me preocupar com como. Quando eu transformar isso em meta, aí é diferente. Quando isso se torna uma meta, vou dar um exemplo de quando a gente foi para a Disney. Ir para a Disney era um sonho que eu queria realizar para a Alice. Era só um sonho. Então, entrou no meu cartaz de sonhos uma fotinho do Mickey que ficava escondida no meu guarda-roupa. Até que um belo dia, a minha nacional, né, Andréia, me deu um chacoalhão, falou, Carla, quando é que você vai criar coragem, marcar uma data e levar a Alice para Disney? Aí eu levei uma lapada, falei, sabe o que é verdade? Eu tô escondendo para não ter compromisso. Tirei a fotinho do Mickey, botei uma foto um pouco maior, escolhi que ia passar o cruzeiro, comecei a pesquisar e tal. Vi que era possível, bem desafiador, mas possível. Peguei o Mickey escondidinho, que estava atrás, assim, do guarda-roupa, botei ele na porta do guarda-roupa, chamei a Alice, falei, tá vendo essa foto aqui, filha? É de um cruzeiro com o Mickey. A gente vai fazer o cruzeiro em outubro do ano que vem. Isso era no finalzinho de 2018. Entrei em 2019, organizei minhas coisas, trabalhei focada nessa meta. Aí é meta. Tá vendo a diferença? Uma coisa enquanto o Mickey estava lá solto no guarda-roupa, sem saber para onde ir e o que a gente ia fazer. Outra coisa é eu pegar essa fotinho, transformar isso numa viagem, colocar uma data e começar a trabalhar para construir esse sonho. Mas para chegar na realização dessa meta, a gente precisa primeiro sonhar com ela. Então, comecem a sonhar com as coisas. E aí, vira e mexe, a sua cabeça vai falar, mas como que você vai fazer isso? Não importa. Nesse momento que a gente está expandindo a nossa visão, não importa o como. O que importa é o que vocês querem conquistar. Então, comecem a colocar algumas coisas, e aí você pode visualizar num cartaz mesmo, pega uma cartolina, um sulfite, cola umas fotinhos, você pode fazer isso na tela do teu computador, você pode fazer isso no seu telefone. O meu cartaz dos sonhos agora tá no meu telefone, tá? Aqui no meu telefone tem várias fotinhos que eu fiz uma montagem, e aí também isso é técnica, né, para a gente poder visualizar e melhorar a nossa comunicação. Antes de dormir, a última coisa que eu olho é isso aqui, mas eu olho como? Imaginando eu nesses lugares. Dessas metas que estão aqui, ou desses sonhos que estão aqui, nenhum virou meta ainda. Tá? Tem alguns que estão próximos, outros estão distantes. E aí eu começo a visualizar isso. Tá? E na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço também. Por quê? Porque é mais fácil a gente colocar alguma coisa na nossa mente quando você vai dormir e na hora que você vai acordar. Então, comecem a sonhar com essas coisas. Pensa em alguma coisa mais fácil de você conquistar e coloca outros sonhos, assim, completamente que você nunca imagina como isso vai acontecer. Mas sonhar não paga nada. Se você, a galera que tem a mente mais expandida, normalmente coloca, tipo, tem uma nacional que é a Ana Barrone, ela fala que quando ela estava na meta do carro rosa dela, tinha carro rosa colado pela casa inteira. Ela entrava no banheiro, tinha carro rosa, ela deitava no alto, tinha carro rosa. A TV dela, ela falou que não assiste, era um quadro, né, cheio de foto colada. Então, se você, né, se sente mais motivada assim, faça isso. Se não, se você é como eu do meu primeiro cartaz que ficou escondidinho, coloque ele escondidinho. Coloque ele num lugar que só você veja, coloque ele no seu telefone. O importante é você fazer isso, acreditando ou não. Tá? Não precisa acreditar, só precisa fazer. Todo dia de manhã e todo dia à noite. E aí coloca alguma coisa pessoal, alguma coisa, né, profissional, uma meta familiar, às vezes você já tem alguma meta espiritual, coloca isso e vamos começar a trabalhar para a gente melhorar os resultados. E aí, pouco a pouco, qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa do tipo, vocês podem me chamando e a gente vai conversando. Mas com relação ao nosso negócio, eu quero que vocês tenham essa clareza, tá? Comecem a pensar como seria a sua vida se você vendesse, sei lá, imagina que a sua meta é vender 10 mil no mês, que daria 2.500 por semana. Como que seria você, né, vender esses 2.500? Como que seria você ter 4 mil de lucro no teu bolso de dinheiro Mary Kay? O que você ia pagar
com esse dinheiro? Você ia guardar esse dinheiro? Você ia fazer uma viagem? Não, eu ia pagar a conta que está atrasada, que dá tanto? Comecem a pensar e colocando número. E toda vez que vocês fizerem uma pergunta para vocês, ou então que eu mesma fizer uma pergunta para vocês, e vocês, né, forem responder, pense sempre em número. Ah, Carla, minha meta é vender muito. O que é vender muito? É R$ 1.000 por dia? R$ 100 por dia? Né? A minha meta é ficar tranquila. O que é ficar tranquila? Tem 2.000 de conta atrasada, pagar esses 2.000 e começar a ter um valor fixo de X. Ah, não, a minha meta é fazer uma viagem. Fazer quanto que é essa viagem que você quer fazer? E se não souber, começa a pesquisar, porque não vai fazer diferença nenhuma. A Alice não pagou nada para ficar pesquisando várias casas lá em Orlando. Se divertiu horrores, todo mundo se divertiu, viu um monte de casa legal e abre a visão da gente. Um dia isso vai acontecer, fato. Mas primeiro aconteceu na cabeça dela, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. O slide que eu tinha preparado, eu achei que esse slide tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando agora. É rapidinho e eu quero que vocês vejam. Deixa eu ver se foi. E não, hoje meu computador tá brigando comigo. Bem assim. Eu acho que... Estão vendo minha tela? Mas ela tá... E agora, estão vendo tela cheia ou continua com coisa do computador? Não, tela cheia. Ah, então tá menos... Agora o negócio ficou bom. Eu vi isso daqui que fala, um treinamento que fala sobre a visão do negócio. Então, a gente vai começar a melhorar e potencializar os nossos resultados quando a gente tiver visão do que a gente precisa fazer. Né? Então, aqui, ó, para crescer no negócio independente, devemos agir com segurança e firmeza. Para isso, o primeiro passo é ter muito claro em que tipo de companhia estamos e com que respaldo contamos e aonde queremos chegar. Não tem aquele clássico lá, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve? Então, vamos pensar onde a gente quer chegar, para a gente, pelo menos, poder sair da onde a gente está. Então, a gente tem que ter clareza de onde a gente está e da onde a gente quer chegar. O caminho, a gente vai, olha só o próximo passo, tá? E a gente costuma falar que tem eu tenho três colunas que sustentam o negócio Mary Kay. A primeira coluna é a questão da filosofia e dos valores da empresa. Toda vez que eu vou falar da oportunidade, e ao longo dos nossos treinamentos, vira e mexe eu falo isso, né? Que os valores da empresa me chamaram muito a atenção, porque casavam com os meus valores. Isso, eu, Carla, acho que faz muita diferença para eu conseguir deixar o negócio um pouco mais leve. Então, o primeiro, né, a questão da gente ter equilíbrio de prioridade, Deus, família e carreira, não importa, e aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade mesmo. Às vezes, né, a pessoa nem acredita em Deus, ela acredita numa outra, numa energia, na lei da atração, ou então está na vibe do budismo, não importa. O que importa é que, independente da religião, todo mundo acredita que tem algo maior que conecta todos nós. Né? Na Mary Kay a gente fala muito de Deus, porque a senhora Mary Kay Ash, né, falava assim, teve uma época até que a Mary Kay mudou e ficou fé, família e carreira, porque estava entrando no Oriente, e aí, né, fé abrangia mais coisas, então pouco importa, é você ter essa noção de que primeiro vem um algo maior, depois vem que você está fortemente conectada com isso, depois vem a tua família, e aí a sua família, quem define quem é esse laço mais forte né, é você, são as pessoas que fazem parte da tua família, as pessoas que são importantes para você e que são prioridades para você. E em terceiro,
o seu trabalho. Quando a gente fala isso de equilíbrio de prioridade, não significa que o trabalho você só faz se tiver tudo certo e é sempre nessa ordem. Eu não posso, tipo, às vezes eu falo com alguém, não, Dira, eu não posso porque eu vou na igreja. Tudo bem fazer isso uma vez, mas toda vez tem hora que o seu trabalho você vai ter que, né, desequilibrar, o que não lembro se é o João Jota ou se é o Tiago Negro, acho que é o Tiago Negro que fala que você tem que desequilibrar para poder equilibrar de novo. Eventualmente, você vai ter que colocar só Deus, porque não vai dar para você fazer mais nada. Eventualmente, a sua família, você vai ter que dar uma atenção para a sua família muito maior. Normalmente, né, o primeiro pilar já está equilibrado e a sua carreira fica no segundo plano. E em alguns pontos, a sua carreira, se você não der uma atenção para ela, você não vai conseguir dar atenção para as outras áreas da tua vida, porque naquele momento você precisa focar. Então, Gíria, minha filha tá doente, não tem problema, dê atenção para tua filha, faça o que precisa fazer, mas depois volte para o seu trabalho. Não significa que é porque você tem equilíbrio de prioridade, porque você tem flexibilidade de tempo e liberdade geográfica que você não vai trabalhar nunca, só quando você quer. Tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto é o espírito de ajuda. Isso da gente fazer sem esperar nada em troca é fortíssimo na Mary Kay. Inclusive, no nosso trabalho entre consultoras, entre diretoras, diretora consultora e consultora cliente. Se vocês forem atender a cliente de vocês, e isso provavelmente já aconteceu com todo mundo, comigo inclusive, se você não tiver focado em dar o melhor para aquela pessoa, dificilmente o melhor vai vir para você. Às vezes o melhor não é nem dinheiro, às vezes é uma relação legal que você constrói com essa pessoa. E o dinheiro, inclusive, às vezes você está tão desesperada porque você precisa de dinheiro que você não consegue dar o seu melhor para aquela pessoa e o resultado é que você não vai ganhar, você não vai vender. Então, esse negócio de fazer sem esperar nada em troca tem que estar claro na nossa cabeça e claro para tudo. E junto a ele tem o faça-me sentir importante. Isso a gente tem que fazer para tudo na nossa vida. E a questão da regra de ouro, né, que eu gosto de falar é um pouquinho diferente, tá? A tal da regra de platina, né, que é trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Se você não souber, aí você vem para. Eu não sei como é que a Kênia gosta de ser tratada. Então, eu trato ela do jeito que eu gostaria de ser tratada. Mas, às vezes, eu sei como ela gosta de ser tratada. E não é o que eu queria fazer. Eu vou fazer o que ela gosta de receber. É exatamente o que a gente faz com o filho. Né? Seu filho quer comer alguma coisa, mas você quer comer outra. Aí, na hora que você sai, você fala, gente, mas hoje era um dia tão importante para eles. Bem que normalmente o dia mais importante para ele é sempre, mas imagina que é só no dia importante mesmo. Aí a gente faz o quê? A gente faz o que ele gosta, para transformar. E o resultado é que para a gente também é bom. Então, isso é muito, muito bom. Então, o primeiro pilar são os valores, né? Os pilares da própria companhia. O segundo é a questão do produto. Isso é muito forte na Mary Kay. A senhora Mary Kay acho escolheu o cosmético justamente por isso, porque ela queria um produto que tivesse recompra e um produto que agregasse muito na vida daquela pessoa. Então, com isso, a gente tem um produto que tem um preço muito competitivo, a gente tem reposição contínua, a gente tem lançamento a cada 2 meses, um produto com muita aceitação e que tem um trabalho de marketing que nem a gente precisa fazer, ele já vem forte, pronto para a gente. É um produto de qualidade global, internacional, o mesmo produto que eu tenho aqui na minha casa, é o mesmo produto que vai ter em mais de 40 países, com alguns ajustes, né, por conta da especificidade de cada lugar, mas é o mesmo produto. E o melhor, tem a possibilidade da cliente experimentar antes de comprar. Então, isso já dá um outro suporte para o nosso negócio. E uma terceira coluna de sustentação do nosso negócio é a questão do desenvolvimento profissional. Primeiro, porque é um modelo de negócio que a gente não tem chefe, então você consegue sim ajustar a tua rotina. Você pode fazer Mary Kay como uma renda extra? Pode. Você pode fazer Mary Kay como renda principal, mas que você só tem 1 hora por dia? Pode. Você pode fazer Mary Kay sem ter experiência nenhuma? Pode. Você pode fazer Mary Kay depois que você se aposentar? Pode. Tudo pode. Então, essa flexibilidade é muito maravilhosa. Você não tem custo fixo. Isso foi o que no começo eu fiquei desesperada na pandemia e depois eu falei, ainda bem, porque eu consigo continuar trabalhando sem ter custo fixo nenhum.
Enquanto teve um monte de gente que estava tendo que fechar loja, fechar consultório, fechar escritório, a minha loja era o quê? Era a minha casa. Eu estava em casa com a minha loja aberta. Então, quem resolveu, vou começar um negócio, vou ter um carrinho de pipoca, você vai ter que pagar uma fortuna para ter o carrinho de pipoca. Vai ter que até achar um lugar, né? Que não é todo lugar que você vai poder parar, que você vai poder vender seu carrinho de pipoca. Vou fazer unha. Você vai ter que ter um lugar para você fazer unha, mesmo que seja na sua casa, mas aquilo fica fixo ali para ela. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem um custo fixo. E na Mary Kay não tem. É tudo produto que você vai entregar. Tem a questão do nosso profissionalismo. Primeiro, que a gente desenvolve isso é muito falado aqui na empresa. E segundo, esse profissionalismo que a gente tem enquanto consultora, isso faz a diferença na visão que as pessoas têm do nosso negócio. Então, você passa a ser dona do seu negócio e a tua imagem está atrelada à imagem de uma empresa que passa isso, sabe? As pessoas já falam, nossa, as pessoas da Mary Kay são bonitas, as consultoras são lindas. E aí, a gente, quando começa a fazer o nosso negócio, as pessoas vão vendo isso na gente, tá? A empresa proporciona crescimento pessoal gigantesco, depende do que você está disposta a crescer, com horário flexível e o investimento inicial mínimo. Igual a gente tem esse mês, 3 parcelinhas de 120, e a nova consultora recebe quase R$ 900 em produto, gente, isso é surreal. Não existe isso em lugar nenhum. Além disso, a gente tem prêmios constantes, a nova consultora já entra ganhando presente e tem sempre algum reconhecimento que a empresa traz para a gente. Tem uma filosofia de vida, a gente fala que é muito, muito além de vender um batom. Não temos limite geográfico, você pode, né, ter uma formação em liderança, que isso você pode usar para a Mary Kay e fora da Mary Kay. Tem treinamento constante, então tem gente, inclusive, que se cadastra na Mary Kay por essa possibilidade de ter esse crescimento, né? Além disso, a gente tem um resgate de autoestima, a gente proporciona isso para outras pessoas e tem uma carreira que está muito atual. A gente consegue, por exemplo, atuar nesse mercado digital que tem. A gente já viu que tudo que aparece de modinha, a gente consegue encaixar na Mary Kay? Então, isso é muito bom, além dos ganhos ilimitados que a gente tem na carreira Mary Kay. A gente ganha dinheiro com a venda do produto e a gente ganha dinheiro com a venda da carreira. Mas para você ser uma excelente consultora, a gente precisa, ter objetivo, 2, ter disciplina, você tem que ser autodisciplina, você não vai trabalhar só quando você quer, você não vai trabalhar só quando você está com vontade, você vai trabalhar porque você tem um compromisso com você, não é motivação, é disciplina, tá? Ter atitude positiva, não adianta, se estiver ruim, né, eu falo, não é finge que tá que fica, é finge que tá até ficar, porque uma hora vai ficar. A gente sabe, uma hora fica. Então, a atitude positiva muda tudo, capacitação contínua, participar é importante que as consultoras participem do primeiro treinamento, né? Tem lá no Sintonia a aba da nova consultora, e que continue com essa capacitação. Por quê? Várias vezes a gente vai repetir as mesmas coisas, só que é a mesma coisa falada para uma pessoa diferente, porque a gente é diferente. A Carla que acordou hoje não é a Carla que está falando com vocês agora, porque já aconteceu um monte de coisa na minha vida e isso me transformou. Então, se eu ouvir uma coisa agora de manhã e eu ouvir a mesma coisa agora de tarde, eu sou diferente. Então, isso acontece toda vez que a gente assiste um treinamento. E, normalmente, são pessoas diferentes falando basicamente a mesma coisa. Então, isso cai para a gente de outra forma. Por isso que é tão importante participar das reuniões de unidade, assistir às orientações oficiais da empresa, participar dos eventos e tanto que tem da empresa quanto da unidade, e é por isso que eu frisei tanto a questão do seminário. O seminário é assim, é como se fosse imagina que a gente todas somos médicas, e aí a gente vai ter um congresso. O congresso mais importante da nossa especialidade é esse, e vai acontecer no Brasil. Então, o que tem que fazer? Todo mundo tem que estar nesse congresso. Então, o seminário é isso, é o evento mais importante
para a consultora de beleza. Ah, Carla, mas ficou muito em cima, eu não sabia que tinha, não consigo ir para São Paulo. Beleza. Mas tá, pelo menos, no seminário online, precisa, porque isso faz diferença no negócio e os conteúdos, inclusive, ficam gravados, tá? Então, atividades indispensáveis para conquistar o sucesso. Compartilhar o negócio com todo mundo, crescer na carreira. Aí esses dois pontos falam, pô, cara, mas você está dizendo que você não disse que na Mary Kay a gente tem duas vias, venda do produto e venda da oportunidade, por que que eu tenho que fazer? Eu não posso só vender sem iniciar? Claro que pode. Mas o que acontece quando você não compartilha o seu negócio é que, primeiro, que você deixa, além de você deixar de ganhar dinheiro, você perde oportunidades. Porque pode acontecer, e a gente já viu vários casos disso, de uma pessoa que é sua cliente, e ela está precisando do negócio, ou então, às vezes, está precisando de uma renda extra, está querendo, sim, né, entrar num negócio de mulheres, qualquer motivo. E aí ela acha que você não falou para ela, porque você nem pode cadastrar. Ah, não, gente, a Jaque não me falou nada, deve ser porque ela não pode cadastrar ninguém. Ou então porque ela não quer. Vou entrar no site, vou procurar uma pessoa. Ou então a sua cliente chega um belo dia, a prima dela vai na casa dela e fala: mulher, você não vai acreditar, virei consultora de beleza, e foi ótimo, olha só, fiz o meu cadastro, recebi esse monte de produto, ainda estou ganhando dinheiro. Ela, mulher, pode fazer isso? Pode, então faz meu cadastro. Então, a gente não perde nada o compartilhando a experiência com outras pessoas. A gente só cresce com isso, mesmo que as pessoas que a gente cadastre não sigam no negócio, porque vai acontecer, a maioria das pessoas não vai seguir no negócio e está tudo bem. Uma coisa é se falar, Carla, eu já cadastrei 543 pessoas e não tem ninguém fazendo Mary Kay. Aí sim, aí a gente pode dizer que tem alguma coisa que precisa rever. Agora você cadastrou 5, cadastrou 10, cadastrou 20, e aí essas pessoas foram parando, tá tudo bem. Por isso que tem que continuar tendo gente nova e no caminho vocês aprendem. Às vezes vocês vão falar com uma pessoa e aí vai ficar, não vai dar certo, fala com duas, com três, com cinco, e tá dando tudo errado. Não pense que isso, ai, mas é porque eu não sei fazer. Não, eu estou aprendendo. A gente tem que mudar a comunicação. Não é porque você não sabe, é porque você está aprendendo. Criança, quando começa a andar, né? Levantou, fica segurando ali, aí dá 2 passinhos e caiu. Ela caiu porque ela não, nosso andar não é para ela, coitada, não vai andar essa criança. Ou é porque ela está aprendendo. E o que que a gente, enquanto né, está vendo essa criança faz? A gente incentiva porque a gente sabe que cair faz parte do processo. Sabe que para ela aprender a andar, ela tem que primeiro levantar a cabeça quando está deitada no chão. Não sabe nem engatinhar nem sentar ainda. Então, isso faz parte do nosso trabalho. E é uma construção. Começa com as suas clientes. A gente começa com uma cliente, com duas, com três, com 10. Vai ter aquela cliente que compra uma vez por ano, vai ter aquela que compra duas, vai ter aquela que compra todo mês. E aí, essa base de clientes fiéis vão servir de base também para você desenvolver a carreira Mary Kay. A melhor consultora de beleza é a sua cliente top. Por quê? Porque ela já ama os produtos, já sabe usar e ela pode tranquilamente ensinar outra pessoa a usar. Só que aí, para isso tudo acontecer, a gente precisa ter, né, que a gente está aqui, ó, ter uma agenda repleta de sessão de cuidados com a pele. Hoje, a gente está no modelo híbrido. O que pode ser essa sessão de cuidados com a pele? Qualquer ação que você faça, que a pessoa ou coloque o produto no rosto, ou então tenha essa experiência de entender o que é uma rotina de skincare. Skin Analyzer é uma sessão de cuidados com a pele, sem produto. Fazer a própria sessão de cuidados com a pele com o espelhinho é sessão de cuidados com a pele. Fazer uma express no meio da rua, né? Tá na fila tá no dentista, na sala de espera lá, conversou com uma pessoa, borrifou um perfume nela, riscou um lápis de olho, isso também já é uma sessão de cuidados com a pele. Então, isso tudo é muito bom. E aí, a média que a gente colocava era de 3 sessões por semana, que dão, na média, 10 clientes. Então, se você estiver atendendo 10 clientes por semana, o seu negócio tem tudo para ter muito sucesso. Mas não é ter 10 clientes nessa semana e passar 10 semanas sem atender ninguém. É toda semana ter essas 10 pessoas. Ai, Carla, não deu, essa semana eu só atendi 2. Ótimo, semana que vem você atende um pouco mais. Ai, Carla, essa semana foi ótimo, fiz um evento, atendi 20. Beleza, dobra a meta, né? Semana que vem você atende mais 10.
Então, isso vai acontecendo no negócio de vocês. Tá? Então, a diferença entre uma consultora eficiente e a ineficiente é sensibilidade, sinceridade, atitude e desenvolvimento de habilidades. A gente aprende a fazer as coisas, tá? Tudo a gente aprende. É porque eu não sou muito de tirar foto agora, imagina antes. Mas eu ainda não achei uma foto minha do antes de quando, assim que eu comecei na Mary Kay, para vocês terem uma ideia do que era. Hoje, né, normalmente eu saio com a maquiagem mais simplesinha, mas eu sei fazer uma maquiagem bonita. Quando eu me olho maquiada, eu falo, gente, qualquer criatura consegue fazer isso, porque se eu conseguir, com a habilidade zero que eu tinha, eu não sabia nada, minha gente, eu não sabia passar uma base. Acho que eu demorei uns 2 anos para ter pincel, para passar base, passar blush, passar sombra. Se eu conseguir, e hoje tem um monte de coisa e fico inventando, igual hoje eu fiz maquiagem só com aquele bastão novo de bronzer, todo mundo consegue, se a pessoa estiver disposta a aprender. E consegue o quê? Consegue tudo que ela estiver disposta. Porque eu na escola mal falava. Minha mãe foi chamada na escola porque eu não queria nem responder a resposta certa quando a professora perguntava. Isso me matava. Apresentar trabalho era o fim do mundo para mim. Ligar para alguém, meu Deus do céu, me dava até palpitação. E isso não é uma coisa que aconteceu só, não, isso foi há muito tempo, não, foi sempre, tá? O que eu me lembro de eu pequena, na minha vida escolar inteira, na faculdade, quando eu entrei na Mary Kay, essa era a minha realidade. E hoje eu ainda fico com frio na barriga? Fico. Quando algumas coisas que eu tenho que fazer, eu falo, gente, isso não vai dar certo, e entro fazendo, morrendo de medo, mas no final eu sei que vai dar certo, então eu vou fazer? Faço. Mas eu sou outra pessoa. Por quê? Porque eu me permiti aprender. Então, tudo que vocês estiverem dispostas a aprender é possível, sim. Ah, mas eu nunca vou ser uma exímia maquiadora. Não precisa. Às vezes você vai ser uma maravilhosa consultora vendendo skincare, mas o básico da maquiagem você pode aprender. O que você é boa, você intensifica para você ser excelente, e o que você é muito ruim, você trabalha para ficar mais ou menos. Você não precisa ser boa em tudo. Agora, no que você é boa, você tem que, né, usar isso como seu diferencial. Então, se você quer ter sucesso em Mary Kay, então você tem que ter metas. Porque, adorei essa frase, o sucesso é a conquista progressiva das metas. Tem uma meta, conquistou, coloca outra, conquistou, coloca outra, conquistou, coloca outra. Isso é ter sucesso, tá? O sonho e o desejo se transformam em meta. Quando tem uma data fixa para realizá-lo e quando passo o sonho e o desejo se transformam em meta quando tem uma data fixa para realizá-los e quando o passo para o papel. Lembra que eu estava falando para vocês da história da viagem para Disney? Começou com uma fotinho despretensiosa. Depois o negócio eu fui pesquisando, decidi o que eu ia fazer, fiz uma pesquisa, botei esse negócio com data, me comprometi com outra pessoa. Isso é importante, quando a gente se compromete com outra pessoa, normalmente dá mais certo. É igual quando você faz coisa para. Eu já fiz desafio para emagrecer, estou até precisando fazer de novo. Juntamos um grupo de amigas e falamos, gente, a gente precisa emagrecer. Vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos. A gente podia emagrecer sozinha? Sim, mas quando a gente se compromete com os outros, e aí o nosso compromisso, a gente tinha que fazer exercício 3 vezes por semana e postar no grupo, e tinha que pesar todo dia. Tinha o dia, e aí a gente pesava e mostrava. Por que a gente tinha que pesar e botar no grupo? Porque o compromisso é com o outro, não é só com a gente. Quando você se compromete só com você, você se engana, você se boicota. Quando você tem compromisso com outra pessoa, o negócio fica forte. Então, pega essa sua meta, se compromete com outra pessoa, bota uma data e trabalha para conquistar, porque é possível. Totalmente possível, qualquer coisa que passar pela sua cabeça. Por que é importante ter metas? Olha, esse aqui eu também adorei. Porque pessoas fracassam por falta de metas e não por falta de talento ou habilidade. E isso vale totalmente para o meu negócio, tá? Quando eu entrei na Mary Kay, eu me formei diretora muito rápido. Eu não entendia nem o que era o negócio, e aí eu já era diretora, porque eu tinha essa meta muito clara na minha cabeça.
Depois a meta foi ficando meio solta. E aí eu comecei a ficar no mediano, porque as minhas metas eram medianas. Mas quando eu decidi que eu ia ser diretora, não tinha outra coisa na minha cabeça. Era fato, eu não sabia o que precisava fazer. Mas eu olhei e falei, se esse monte de gente conseguiu, por que eu não vou conseguir? Só porque eu não sei me maquiar, só porque eu não sei falar, só porque eu não entendo do produto, só porque eu não sei vender, só porque, só porque eu não sei fazer nada do que elas fazem. Mas elas aprenderam. E aí eu consegui. Então, lembre-se disso. Se você vai fracassar, não é por falta de talento, muito menos por falta de habilidade. É porque você não tem essa meta clara para você poder ver o que tem que fazer. Então, características das metas. Ela tem que ser uma meta que te desafie, que te dê um friozinho na barriga, um negócio alto. Ela precisa ser só possível, ela não é para ser fácil, ela só tem que ser possível. Tipo, alguém já se tornou diretora em um mês? Já, então é possível. Então você pode colocar essa meta. Alguém já vendeu 20 mil reais no mês? Já, então é possível. Alguém já vendeu 100 mil reais por mês? Que eu saiba, não, já vi 50. Que ainda assim é extremamente, mas 10 mil tem um monte de gente. É desafiador? É, mas é possível. É uma meta ambiciosa. Ela tem que ser clara, tem que ser concreta e tem que ter precisão no que você quer. A meta tem que ter data para realizar. Eu vou, porque aí falar, não, eu vou por enquanto, lembra da história do Japão? O Japão não é meta ainda. Eu posso ir para o Japão ano que vem, eu posso ir em 2025, eu posso mandar isso quando ela fizer 15 anos. Não tem data, não é meta. A meta precisa de ter data. E isso tem que te deixar feliz. Ela tem que te deixar entusiasmada com isso que vai acontecer. Mas por que precisa ser realista para você poder planejar a tua meta? Mas lembra que antes dela virar uma meta, essa meta tem que ter um sonho na tua cabeça. Visualiza isso. Lembra do cartazinho do celular? Esse vai ser o sonho que vocês vão colocar. E trabalho, ó, a gente normalmente tem 3 tipos. Tem uma meta de curto prazo, né, para acontecer, por exemplo, no primeiro semestre. Tem uma meta de médio, que aí seria de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e uma meta de longo prazo. Então, às vezes, você tem uma meta, sei lá, de construir uma casa, juntar uma grana para fazer um intercâmbio, fazer, sei lá, juntar o dinheiro para a faculdade do filho, e isso vai demorar mais tempo. Então, coloque essa meta, tá? E a gente tem vários tipos de meta, e é importante que vocês tenham vários tipos de meta. Por exemplo, no negócio Mary Kay, eu vou ser consultora estrela, a gente está começando o trimestre agora, vou fechar minha estrela, porque eu adorei aquele joguinho de café. Adorei mesmo, aquele joguinho de café já é meu, porque eu posso comprar aquele jogo de... Nem posso comprar, porque é da Mary Kay. Eu quero aquele jogo de café. Então, para mim, é uma das metas. E você, o que você tem em meta no seu negócio? Quer se tornar diretora? Quer fechar a corte no seminário? Quer agora a gente tem 12 meses para você conquistar a corte? Quer crescer na carreira? O quê? Coloque isso como meta. Aí tem meta que envolve dinheiro, né? Quanto eu quero ganhar tanto, eu quero pagar uma dívida X, eu quero pegar esse dinheiro e emprestar para minha mãe, eu quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, quero comprar uma moto, quero comprar um peito, quero comprar não sei o quê. Coloque isso de valores, né? Pode ser outra coisa, por exemplo, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero mudar a criança de escola, eu quero fazer o que você quer. Quero ter tempo de qualidade para no domingo não fazer nada e poder pegar um iFood, gastar não sei quanto no iFood e ficar deitadinha na minha cama maratonando Netflix. Pense nas coisas que podem acontecer, tá? E às vezes é uma meta que não envolve, quer dizer, acaba que no final até que envolve dinheiro, mas o foco não é esse. Por exemplo, esse aqui, ó, falar bem em público, sorrir mais, melhorar a imagem. Tem algumas coisas, por exemplo, uma das minhas metas, que estava no meu cartaz do ano 2021, na do ano passado não coloquei, eu vou botar nesse ano de novo, não está aqui no celular, mas eu vou colocar ontem eu vi isso, e aí eu vou colocar na porta do meu guarda-roupa. É mesa posta. Eu acho lindo sentar para tomar café da manhã e a mesa tá linda na casa.
bota um prato bonito, bota um suplá, coloca um guardanapo. A minha casa não é assim, mas eu acho isso lindo, tá no meu cartaz de metas, tá? Um sonho que eu tenho. É possível? É. Hoje não, porque eu não tenho nem as louças, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada para isso, não tenho tempo, eu não tenho nada para ter uma mesa posta. Mas eu vou ter um dia. Teve uma época que tinha no meu coisa de deixar minha unha mais bonita. Também isso já entrou no meu cartaz de sonhos. Tá vendo? Às vezes é uma coisa besta, que não vai fazer, e que você até consegue melhorar a imagem. No meu cartaz do ano passado tinha umas coisas de melhorar a minha imagem. Aí teve um dia que eu saí com as meninas, foi peça que eu estava precisando dar uma repaginada. Então, isso tudo, gente. Ai, Carla, mas isso tudo está na minha cabeça. Eu sei, também estava na minha. Só que a gente esquece. Entram outras prioridades e aí você esquece de fazer isso na tua vida. Então, por isso que é importante isso tá anotadinho, tá? E ter várias metas, fazer uma lista delas, ter um cronograma de como que você vai fazer, tá? Ter ela por escrito, ter ela com você. E aí, ó, aqui tá falando para você ler. No caso do cartaz dos sonhos, é só a imagem, tá? Vocês vão colocar só a imagem. E aí, lembra disso ao longo do dia, tá? Então, meu sonho, tô aqui que eu quero ir para Disney. Então, começa a lembrar do Mickey, imagina no castelo, vê como é que vai ser, assiste um vídeo, e depois de tempos em tempos, volta com isso para tua mente, tá? Revive isso algumas vezes. E quando isso virar meta, você faz um passo a passo e você revisita esse seu passo a passo para ver se você não está esquecendo nada. E aí, outro ponto importante, que é aquele que eu já falei com vocês, que é a questão do compromisso. Se compromete com alguém, porque isso vai dar certo. Inclusive, tem uma técnica de coaching, é o seguinte, que para você pegou uma meta. Aí você tem um guardião da tua meta, né? Que é essa pessoa que você vai compartilhar, e você tem duas alavancas, uma alavanca de dor e uma alavanca de prazer. Vou dar um exemplo aqui que fica fácil de entender. Eu decidi que eu vou parar de comer, que eu não vou comer doce, né? Por 6 meses. Aí eu me comprometo, falo para Jaque, ó, você é a guardiã dessa meta minha. Vou ficar 6 meses sem comer doce, 0 doce. Se eu conseguir ficar 6 meses sem comer doce, aí vem a alavanca do prazer. Eu vou, sei lá, vou comprar um sapato, vou comprar uma bolsa, vou sair para jantar sem açúcar, né? Sabe, sei lá o quê, alguma coisa que te dá prazer. E a alavanca de dor. Mas agora, se eu não conseguir, aí eu raspo minha cabeça, eu te dou R$ 1.000, entendeu? Alguma coisa que vá fazer muita falta para você. Por quê? Porque aí você fala, gente, mas se eu não fizer isso, pelo amor de Deus, eu não tenho como rapar minha cabeça. Então se vire, cumpre a meta. Então tem muita gente que trabalha assim. Pega o guardião, compartilha a meta, bota uma alavanca de dor e uma alavanca de prazer. Quando eu fiz esse grupo com minhas amigas, que eu acho que eu vou chamar as meninas de novo, a gente tinha uma alavanca de dor e uma de prazer. Só que era durante o desafio. A alavanca de dor é porque quem engordasse, né, pagava. Então, a gente foi fazendo uma caixinha ao longo do ano. Então, engordou, pagou. Não cumpriu o exercício físico, pagou. Tudo pagava, tá? Perdendo, tudo pagava. E, no final, quem emagrecesse mais percentualmente ganhava o dinheiro de todo mundo. Mas todo mundo saía. Então, nossa alavanca de prazer era a nossa confraternização. E quem emagrecesse mais ainda ficava com o dinheiro das coleguinhas que não cumpriram o combinado. Então, isso também funciona, tá? Então, pensem nisso, se precisarem de ajuda, a gente tá junto nessa e pode ser qualquer meta, tá? Nas metas de Mary Kay, inclusive, dá pra gente fazer isso. Coloca uma meta, no caso, não, cara, eu quero vender R$ 10.000, mas hoje eu tô vendendo 100. Então, você não vai dizer que a sua meta desse mês é vender 10 se você vendia 100. Coloca uma meta desafiadora, bem maior do que o 100, mas não igual os 10, que é o que você quer vender, entendeu? Faz uma coisa mais plausível, tá? E a ideia é o quê? Quanto antes você realizar, melhor. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Planejando uma meta. Imagina que você colocou como meta você fechar a sua estrela. Você é consultora estrela nesse trimestre, que a gente está começando agora. Então, consultora Safira são 3.600 pontos no trimestre.
Isso é muito longe. Então, a gente diminui a meta. O que a dona América Yes falava que era partir o elefante. A gente não consegue comer um elefante inteiro, mas se a gente pegar esse elefante, partir em vários pedacinhos e dividir isso num longo período de tempo, a gente come um elefante todo. Tá? Então, pega essa meta dos 3.600, divide ela por mês. Dividindo ela por mês, eu vou ter 1.200 pontos por mês. Aí eu pego esses 1.200 pontos, divido por 4 semanas. Por 4 semanas dá 300 pontos por semana. 300 pontos por semana é o quê? Um kit 3D tem 200, uma base tem 27. Então, seria 4 bases e um kit 3D na semana. É possível? Aí, dessa coisa, na semana, você pode dividir ela por dia. Se você dividir 300 pontos, depois você converte isso para dinheiro, tá? Em 5 dias por semana, dá 60 pontos por dia. Ou seja, se você vender 2 bases por dia, você tem mais ou menos 60 pontos, que isso multiplicado por 5 dias e por 4 semanas, dá uns 3.600 pontos que você precisa para fechar a sua meta de ser consultor estrela. Tá? Então, isso é que a gente fala de partir a meta, e isso entra naquele modelinho de planejamento que eu já mandei lá para vocês, que eu vou colocar de novo lá no grupo. Só que uma coisa é isso, tá vendo? Que você tem que saber o que você precisa fazer. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Para partir dos 3.600 pontos, que é a meta de 3 meses, para 60 pontos, que é a meta de um dia, que daria, né, a tal das 2 bases que eu falei para vocês. Você precisa de ter uma ferramenta e uma estratégia, um passo a passo para cumprir isso. Então, no caso de ser uma consultora estrela, você vai precisar o quê? Vender. Você vende como? Encontrando com as pessoas e fazendo sessão, ou então vendendo de outras formas. Você vai atender uma média de 2 pessoas por dia. Quantas sessões de beleza você vai realizar? Quantas vendas no caminho? Ah, Carla, eu não vou fazer sessão, eu vou vender quando eu estiver levando a criança para a escola, eu vou vender na academia, eu vou vender na igreja, coloca isso tudo. Vou vender pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, isso tudo aí você esmiuça essa estratégia. O como você vai trabalhar para vender essa média, né, que vai dar uns R$ 150 por dia, para vender R$ 150 por dia, ou vender R$ 600 por semana. Como você vai trabalhar isso? Aí você vai para as estratégias, e aí olha a diferença, eu vou ter falar com 10 pessoas, atender 10 pessoas por semana. Isso pode te gerar fechar uma consultora estrela. Por quê? Atendendo 10 pessoas por semana, você vai provavelmente ter uma venda, né, em torno de uns R$ 600, R$ 700 por semana. Isso, se você multiplicar por 4, dá em torno de R$ 2.500, R$ 2.800, que mais ou menos o que dá um pedido para uma pontuação de consultor estrela. Então, isso é importante fazer. E a mesma coisa vale para os inícios. Não, Carla, a minha meta é 3 inícios, né, nesse mês. Tá, para você ter 3 inícios, a média que a gente trabalha é de cada 10 pessoas que você efetivamente falou, não estou falando de prospecção de telefone, né? Porque às vezes você manda mensagem para 30, 40, 50 para conversar com 10. Esses 10 são as pessoas que você falou. Não que ela não precisa nem ter desenvolvido muita conversa, mas a pessoa respondeu para você e tudo. Dessas 10, provavelmente 3 pessoas vão continuar a conversa com você. Então, elas continuam a conversa com você e você, de fato, tem uma entrevista de iniciação. Dessas, então, uma você vai ter. Então, é um número de 10 para uma. Se você tem um número de 10 para 1 e você quer ter 3 inícios, você vai ter que ter esse bate-papo com 30 pessoas. Quando a gente bota 30 pessoas, parece que é muito. Se você dividir esses 30 por 4 semanas, eu tenho 7,5. Se eu tenho esses 7,5 e eu divido por 5 dias da semana, dá 1,5. Ou seja, se você conversar efetivamente sobre a oportunidade Mary Kay com 2 pessoas diferentes por dia, então às vezes você vai falar com 10 num dia, no outro dia você volta a falar com elas, né? Não necessariamente você não vai mandar mensagem só para as 2, porque se você mandar as mensagens só para 2, provavelmente você não vai falar com ninguém. Mas você vai conseguir falar com as 30, que te darão as 3 no final do mês. Então, isso é muito importante a gente fazer, sabe? De ir dividindo
o que a gente vai fazendo. E em tempos de WhatsApp, de internet, a gente precisa considerar o que é contato real, que é o tal do 10 para 1, né? São 10 contatos reais. São pessoas que ou você encontrou e que você fez a sessão de beleza, ou alguém que já é a sua cliente, ou alguém que de fato você conseguiu se conectar para falar Mary Kay. Não é o esquema de panfletar, porque eu não sei se vocês já receberam, eu já recebi. Acho que eu já recebi 3 vezes isso. Uma mensagem que é alguém que deve ter pego meu contato no Instagram, alguma coisa assim, me oferecendo a oportunidade Mary Kay. Então, tem umas consultoras trabalhando assim. Inclusive, a Helena Timpone, que provavelmente ela foi a rainha no ano passado, e provavelmente vai ser a rainha desse nosso seminário, é assim que ela trabalha. Ela entra no Instagram, sai em busca, bota lá, hashtag batom vermelho. Vem todo mundo que falou de batom vermelho. Aí ela vai e desenvolve contato com esse povo, conversa daqui, conversa dali, menini, maraná, até que ela consegue o WhatsApp da pessoa e já tem uma pequena conexão com ela. Às vezes não tem, igual chegou para mim. Eu já recebi mensagem dela, por exemplo. Ela falou: oi, Kênia, nossa, adorei seu perfil no Instagram. Estou te seguindo. Aí a Kênia me dá um ok. Eu falo: então, Kênia, você conhece os produtos Mary Kay? Já tem uma consultora que te atende? Não, não tenho. Me dá seu WhatsApp que eu quero te explicar sem compromisso como é que funciona. E aí explico para ela. E aí, essa mesma mensagem eu já recebi de gente que se conectou zero comigo. Eu recebi pelo WhatsApp. Oi, quero saber se você. Eu vou mandar lá no grupo, eu não lembro direito, mas é basicamente assim: oi, eu trabalho com beleza. Quero saber se você tem interesse em ter uma renda extra trabalhando da sua casa. E aí sai falando isso para um monte de gente. Esse não vai adiantar, esse não é um contato real, porque a maioria das pessoas não vão responder. Mas dá resultado? Dá. Se você conseguir mandar esse tipo de mensagem para 50, 80, 100 pessoas todos os dias, você vai ter resultado. Mas aí tem que ser muita gente, muita gente. Agora, se for gente que você já tem algum contato, aí esse número de 10 para 1 começa a fazer sentido, tá? Então, defina uma meta, no caso de empresa, de venda, uma meta de início e alguma meta da carreira, por exemplo. Fechar consultora estrela, virar futura diretora para ter os 12%, alguma coisa do tipo, e aí a gente vai, né, dividir essa meta. Então, pensem nisso e depois vocês me chamem, porque a gente vai fazer isso junto. E aí, só que o que é importante é você se comprometer. Se comprometa com você primeiro e, se possível, com uma outra pessoa, que no caso sou eu. A não ser que esse comprometimento te trave. Tá? Se isso te travar e você já sabe uma outra forma de trabalhar que não te trava, segue o que está dando certo, tá? O que está dando certo a gente não mexe, a gente ajusta o que você quer melhorar. Ai, peraí, deixa eu botar minha coisa para carregar, que eu tirei aqui para carregar o telefone, agora o computador está indo embora. Pronto. E aí, tá terminando aqui, só falta mais um. E aí, o último slide, que é uma tarefa, mas na verdade quase um desafio para vocês, que é de fazer pelo menos 3 sessões de beleza por semana. O que é sessão de beleza? É esse contato real com a sua cliente. Pode ser skin analyzer, pode ser sessão express, né, que é a que você faz rapidinho na rua, pode ser uma facial, que é você mais uma cliente, ou pode ser uma sessão de anfitrião, então um eventinho, alguma coisa, que vai ter 3, 4, até 5 pessoas, tá? Fazer 3 sessões. Ah, Carla, então se eu fizer três faciais, tá valendo? Tá valendo. Fizer 3 express, tá valendo? Tá valendo. Fizer um skin analyzer e 2 express, tá valendo? Tá valendo. Tá? Então, vamos fazer isso. A gente ainda tá nessa. A gente faz isso na semana e depois no próximo mês a gente faz um para o mês. E de venda, ao invés de ser uma venda igual tá aqui, uma venda de 1.200 pontos por mês, que seria vender 2.000, em torno de 2.500, 2.800 por mês, nessa semana a gente vender R$500. Tá? Eu vou ajustar isso aqui. R$500. E falar da oportunidade para ter um início, não necessariamente qualificado, pode ser um início ativo. Um início nessa semana. Tá bom? Eu vou botar isso lá no grupo para a gente fazer. Atender 3 clientes,
juntar as vendas, né, da semana. Não precisa ser para uma pessoa, pode ser juntando todo mundo, vender R$ 500 e fazer um início. Topam? Topando ou não, esse é o desafio. Ai, por hoje é só, meninas. A Dejane caiu, ela estava no ônibus lá, escutando. Tava tipo aquele povo que fica escutando música assim no telefone, no ônibus, era ela assistindo a reunião. Eu falei, mulher, o ônibus assim, eu falei, se seu telefone cair, tu não acha mais. Pode ser, você tá liberada. A Fabi caiu, mas voltou. Bem-vinda de volta, Fabi, ficou sem carga. Roseli caiu e não voltou, mas estamos mais aqui. Alguma dúvida, meninas? Sugestões? Caixinha de... Ah, sabe que tem um negócio que eu não fiz, que eu falei que eu ia fazer nas outras reuniões, eu não fiz. Eu falei que a gente ia sempre terminar a reunião com alguém contando um pouquinho da sua história, e eu nunca mais fiz isso. Então, hoje, quem quer contar a sua história? Você sabe que se ninguém se oferecer, eu vou perguntar. Então, é melhor se oferecer, é mais bonito. Posso ser eu. Então, vamos embora, Kélia. Fale um pouquinho aí pra gente. Como você conheceu Mary Kay? O que você fazia antes de ser consultora? O que chamou a sua atenção? Por que você fez o seu cadastro? E hoje, por que você continua fazendo? O que mudou em você? O que você gosta? Eu conheci a Mary Kay assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Mary Kay, uma prima minha que trabalhava, mas acho que eu tinha uns 18 anos de idade, eu nem ligava para nada, mas mal passava um protetor solar no rosto, né? Quando a gente é jovem. Aí depois eu conheci a Carla, foi a primeira professora da Alice, da filha da Carla. E depois de um tempo, eu já não trabalhava na escola, já não tinha mais quase nada de contato com a Carla. A Carla, oi, você conhece a Mary Kay? Vamos conversar? Aí ela me apresentou a Mary Kay. E na época eu estava trabalhando como maquiadora. Eu tinha feito meu curso de maquiadora e até hoje eu sou maquiadora. Aí eu gostei, eu falei, vamos, eu não sei vender, mas pelo menos para eu usar, fica mais barato comprar, dura mais, tudo mais, comprar com desconto. E aí, eu era professora também, sou, era, nunca sei. Aí depois veio pandemia, só que 2020, 21, 22, para mim foi muito caótico, e eu acabei afastando. Aí a Carla nunca me esqueceu, né? Ela sempre, oi, gatinha, como é que você tá? E aí, lindona? Não, vou voltar, agora tô no momento certo, preciso focar nisso, quero fazer. E aí eu voltei em dezembro, e estamos aí. Já consegui, como eu estava desempregada, né? Eu comecei a trabalhar só com um pedido pré-pago, no mínimo 50%, porque eu falei assim, eu não tenho dinheiro para pagar e depois o povo me dá tombo, que era muito o que acontecia, né? A pessoa, nossa, eu quero tal produto, e porque pronto, entrega até eu acho engraçado que a gente tem vergonha de cobrar, né? Mas como? Porque não faz sentido. Algumas pessoas tudo mais, mas aí, por exemplo, a pessoa pedia um produto da linha Repair de 400, R$ 500. Aí ela pedia, e aí a pessoa falava, esse mês eu não posso, depois eu pego, e não sei o quê. E eu ficava com esse negócio. Aí eu falei que para mim, inclusive, agora é a meta, a pronta entrega tal, assim, é à vista, mas para pré-pedido, coisa específica, é no mínimo 50% de entrada, porque senão essa pessoa vai me derrubar e eu vou ficar com aquele prejuízo na mão, e aí, meu filho, eu que corro atrás, né? Mas aí eu já consegui, os 2 primeiros pedidos é tudo pré-pago, e consegui mais de um pedido por mês, e estamos aí, crescendo. Perdendo a vergonha de falar com o povo, porque, Maria, que desespero que eu tenho. Eu dou aula para a sala de 40 adolescentes, mas eu não consigo ligar para uma pessoa sem passar um desespero. Então, vai entender. Aquele falar, chega, eu tô com a mão suando. Eu, mulher, tu fica na sala de aula com esses meninos que derrubam o mundo. Tranquila. 40 adolescentes, ó, tô de boa. Agora, ligar para uma pessoa, eu fico assim. Não é? Tava numa turma de 15 bebês com 30 pais, às vezes mais, né? Porque os separados tinham o pai, a mãe, a madrasta, o padrasto, e essa galera toda em cima de você, loucos, e dava certo, o que é uma cliente.
Pois é, e aí eu fico ligar para frente, oferecer a oportunidade, eu fico, mas será que, mas meu Deus, como é que eu vou falar? Eu começo a ensaiar, embola a língua, meu Deus do céu. Mas estou tentando aí, estou me esforçando, me obrigo a mandar mensagem todo dia, postar coisa todo dia. Ainda tô com os vídeos lá que eu falei gravado, eu vou postar, mas ainda não tive essa coragem ainda não. Agora eu vou ter. Eu editei o Verdade, você vídeo. está devendo o vídeo lá no grupo, na última Eu, reunião, você falou que ia eu fazer o vídeo. editei os vídeos, tem 2 vídeos editados. Aí eles estão lá escondidos no meu celular, que eu vou pegar eles só para postar e ignorar meu celular por umas 2 horas. Tá tudo bem, é o clássico, né? Postei e saí correndo. Pode fazer isso, dá certo. E o que você sentiu que mais mudou em você depois que você conheceu a Mary Kay? Eu gosto de maquiagem, mas eu sempre gostei, né? Mas eu nunca gostei de cuidar da pele. E a gente vai envelhecendo e aí vai aparecendo. E eu aprendi a cuidar da minha pele, a gostar de cuidar, a entender como é que faz uma rotina de cuidar da pele. Antes eu mal lavava o rosto, hoje em dia são 4, 5 passos todo dia, além de máscara, além disso. Então, acho que foi isso, de ter cuidado com a pele do meu rosto, porque eu cuido tão bem das minhas tatuagens e do meu rosto, não? E o que você mais Dá gosta tanto de ser treino na consultora? tatuagem. Eu gosto de experimentar as coisas, juro para você. A parte mais divertida é experimentar os produtos. Vender, de mostrar para os outros, mas para mim a melhor parte de todos, que inclusive é o que eu falo muito assim para as pessoas que lá, mas eu não sei entender. Eu falei, gente, mas de você experimentar o produto e ver que é mó legal e é mó bom, e você conseguir comprar aquilo dali com desconto e ter sempre coisa nova, aquilo é tão legal. É Não é? emocionante. Essa é na É minha abordagem também, eu falo isso. É divertido, sabe? A gente se sente meio que as blogueiras que, olha, o unboxing que eu recebi, novidade. Eu falei, eu tenho o meu, cara. Eu falo para as meninas quando eu vou fazer a abordagem fria, né? Para entrevista de início, eu falo, mulher, meu trabalho é difícil demais da conta. Eu tenho que pedir os produtos, experimentar. Aí eu tenho que experimentar tudo para ver se é bom. E aí ela fala, é mesmo? Eu falei, ainda tem que usar? Olha só que coisa horrorosa. Eu tenho que usar. E aí, quando meu produto acaba, eu abro a gaveta e pego outro. Adoro isso da minha vida, adoro. Não é? Imagina, tem aquele de vez em quando a gente recebe umas mensagens da cliente que está desesperada porque está sem base. A gente não sofre com isso. Não, tem sempre. É ótimo, acabando os treinos, não vai dando desespero, não. Isso é tão legal. Eu me sinto tão blogueira que tem aqueles A armários gente com até meus tira pontos. outra. Ah, eu sou muito rica, eu tenho vários. Eu tenho 2 lápis de olho, 2 bases, vários rímel, eu uso tudo. Ai, meninas, que bom ver vocês. Hoje foi meio conturbado, mas deu certo no final. Então, eu vou colocar lá no Obrigada, Kênia, por compartilhar. É muito bom, eu adoro. Mesmo à distância, mesmo a gente se olhando só pelo Zoom, eu adoro encontrar vocês. Hoje temos até Bruna participando da reunião, tomando uma madeira. Lindeza. Gente, E aí eu vou colocar lá no grupo aquele último slide lá do desafio. Vou separar alguns outros para colocar. E vamos que vamos. A gente ainda tem 7, 8 dias no mês desse mês. Dá para fazer muita coisa. Mês de promoção de base é maravilhoso. Tem muita cliente que não conhece a base AdPlay. Tem cliente que nem vai querer AdPlay, não tem problema. Você só usa a desculpa da promoção da base. O lápis de sobrancelha também tem muita cliente que não sabe que a gente está com esse lápis novo. O lápis está super baratinho. R$ 20 você vai comprar 15 pães na padaria. É melhor comprar um lápis, tá? Então, vamos começar a compartilhar o negócio. E lembrem dessa questão dos sonhos, tá? Comecem a expandir a mentalidade de vocês. Vamos trabalhar um pouquinho. Não é fácil, pelo menos para mim não é exercício diário mesmo. Quando eu menos imagino aquela mentalidadezinha, né? Vai, não, mas por quê? Não, mas como? Não vai dar certo. E aí é nessa hora que a gente entende. Falou, obrigado, né? Tem aquela história do pensamento, né? Quando vem um pensamento ruim, você pensa nele como uma onda. Ele chega, molha seu pezinho, você fala, oi, pensamento, obrigado, pensamento, volte, pensamento.
tá? Porque vai chegar, né, coisas que a gente não quer que cheguem na nossa cabeça, e tá tudo bem. Isso a gente não consegue controlar. Mas o que a gente faz depois que esse pensamento chega, isso a gente controla. Então, ele chegou, identifica, agradece, né, sinal de que sua mente está pensando, né? Devolve ela e pense em coisa positiva. Aí isso a gente tem que fazer, né, intencionalmente. Vem um pensamento ruim, intencionalmente você vai lembrar de uma coisa boa. Intencionalmente você vai ser grata por alguma coisa. A cliente te passou raiva, você quer rodar o pescoço daquela pessoa, lembre de uma cliente boa, lembre de alguma coisa legal que aconteceu, lembre, entendeu? Muda o foco, igual aquele filme Divertidamente, que tem a mesa de comando lá e as emoções estão lá. Então, tira aquela emoção, tira a raiva que está de lá, tira o medo que está de lá, bota a alegria e a gente consegue mudar o que está acontecendo com a gente. Então, beijo grande, uma semana de sucesso, abençoada, de muita prosperidade, que Deus visite assim, ó, cada uma de vocês, a cliente de todas vocês, para que a gente consiga transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão passando pelo nosso caminho. Combinado? Então, beijo!